Boa noite! Começamos mais um dia do nosso programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E hoje o programa está mais que demais, dê uma olhadinha aí. E eu comecei a perceber os primeiros sinais com 3 meses de idade, né? Mas, assim, a questão do contato visual, a questão dela não sorrir. E hoje é segunda-feira, temos aquele bate-papo interessantíssimo com ele, Carlos Campelo, sempre acrescentando nossa vida e com muito desenvolvimento pessoal. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu tenho que dar feedback no comportamento. É no comportamento da pessoa que eu posso dar feedback. Então fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora vamos ter um assunto muito especial, muito interessante, que muitos realmente parem um pouquinho, senta aí, que nós vamos bater um papo com a Kelly Viegas, que é presidente da AMA, que é a Associação dos Amigos do Autismo, né, Kelly? E também presidente do Conselho, que é estadual da pessoa com deficiência. Ela realmente tem uma experiência de vida em relação ao autismo e vai contar tudo pra gente. Primeiro, Kelly, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, dividir sua história e contar aí, passar essa informação tão importante, né, para as pessoas. Obrigada a vocês, né, para a gente poder também acalentar um pouco as famílias, contar, as famílias também identificar nos seus filhos e procurar ajuda. Então, a Kelly, você tem uma experiência com a sua filha, né, Kelly? E nós conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, e eu tenho uma curiosidade muito grande, se você demora muito a perceber que seu filho tem algo diferente, e você me falou que foi muito recente para você, né? Para mim, a minha filha hoje ela tem 9 anos, né? E eu comecei a perceber os primeiros sinais com 3 meses de idade, né? Mas, assim, a questão do contato visual, a questão dela não sorrir, uma criança muito apática, muito parada. Aí eu comecei a perceber esses sinais. Depois, com 6 meses, eu persistindo, a questão da fala, ela também não falava, né? Ela só emitia alguns sons. E a gente, como é mãe, a gente não aceita. A gente acha que vai evoluir, que é tudo normal, que é questão da idade da criança. E não foi bem assim, né? Eu, com 1 ano e meio, o doutor Google, né? A gente pesquisa, né? Aí eu vi que era autismo. Falei, eu não aceitei. Primeiro momento, eu falei, não pode ser, porque é uma questão muito difícil para nós pais aceitar. Aí eu fui atrás de um médico, de um pediatra, que aí começou o caminho para ir para um neurologista, fazer todos os exames, fazer os acompanhamentos com fono, terapia ocupacional, ecoterapia, né, psicóloga. Depois de 1 ano que veio o diagnóstico de autismo. Então, ela já, mesmo diante de todo esse processo, vocês ainda tinham, poderia não ser? Porque assim, tem muitas crianças que ela tem um atraso no desenvolvimento e às vezes é muito confundido, né, com autismo. Às vezes a criança ela tem um atraso, ela faz algumas sessões de terapias, faz um acompanhamento, aí ela não tem mais os sinais, né? Aí se fala muito da cura do autismo e não é. Nasceu autista, vai até o fim da vida autista. Muda a questão das rotinas, a questão das estereotipias também, mas sempre vai continuar sendo autista. Por isso que o diagnóstico é muito mais demorado. Kelly, depois do diagnóstico, você recebeu, não foi algo fácil, né? E qual que foi os seus próximos passos? Depois do diagnóstico, a gente chora muito, né? Bastante. Eu não aceitei, mas do luta a gente vai para a luta. Aí eu comecei a pesquisar que existia uma associação aqui em Cuiabá que dava um suporte para as famílias. Aí eu comecei a frequentar, me identifiquei e comecei a fazer um trabalho social lá dentro. E nisso já tem 5 anos que eu estou dentro da associação para 6 e 4 como presidente. Né? Então foi uma luta bem árdua e a gente conseguindo dar apoio para os pais. E como é que funciona
associação? Tipo, vocês acolhem as crianças, tem algumas atividades, como é que funciona? É informativa também, palestras, seminários? Como é que funciona a atuação da AMA? Atualmente, a gente tem duas psicólogas na AMA, uma que faz atendimento para as famílias carentes, faz avaliação, e a outra dá suporte para os pais. Né? Com a pandemia, a gente está dando suporte online. Né? Então, assim, a gente faz o orientativo para as famílias, a gente acolhe até aquela que está em início de diagnóstico, a gente faz o acolhimento, a gente faz os encaminhamentos aonde que ela tem que ir, quais são os caminhos que ela tem que seguir, né? E a gente faz encontros, né, com as famílias, a gente faz palestras o ano todo, porque, né, o mês de conscientização do autismo é em abril, né? Mas a gente conscientiza o ano todo, a gente faz rodas de conversas em escolas, igrejas, postos de saúde, para estar conscientizando mesmo a sociedade para poder acolher nossos filhos. Kelly, você falou para mim um tempinho atrás, uma vez diagnosticado autista, sempre será autista. Mas como é que é? Tem uma evolução, né? A criança ela consegue ter uma convivência melhor. Como é que funciona isso? Então, tem um estudo que fala que quanto mais cedo diagnosticar, mais possibilidade de ter uma vida dita normal, né? Mas eu sempre falo que vida normal nem nós temos, né? Mas assim, eles têm as evoluções, eles precisam de um acompanhamento semanal, diário mesmo, para estar ensinando atividades da vida diária, porque às vezes para nós é tão simples a gente colocar água num copo, fechar um botão, fechar um zíper, e para eles têm essa dificuldade até de arrumar uma cama. Então nisso, com essas terapias a gente vai ajudando eles a fazer essas atividades, se incluir mais na sociedade. E ele chega a... Quantos anos está sua filha agora? Ela está com 9 anos. Olha que legal. E para você hoje, ela se tornou um pouco mais independente ou ainda precisa muito da sua companhia diariamente? Ainda ela necessita, porque agora ela evoluiu muito, como ela não falava, hoje em dia ela já tem uma conversa. Ela não tem uma conversa assim igual nós estamos conversando, né? Mas ela já fala o que ela quer, ela já vai ao banheiro sozinha, ela já se alimenta sozinha, né? Então, assim, muita coisa ela ainda precisa de auxílio, né? Para sair, atravessar uma rua, noção do perigo não tem, né? Então, assim, muitos cuidados diários a gente sempre tem, basicamente para a vida toda. Kelly, você me falou que é presidente da AMA e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Esse conselho, ele abrange outras problemáticas que existem além do autismo, é isso, né? Isso, ele inclui todas as deficiências, né? Eu assumi esse ano o conselho, né? Então, assim, a gente está cheio de projetos novos. A gente fez uma união entre as instituições mesmo para fazer um trabalho diferenciado e lutar pelos direitos da pessoa com deficiência no nosso estado. Kelly, a situação com a sua filha mudou a sua vida, né? Mudou completamente. Eu falo que ela mudou minha personalidade, ela mudou tudo em minha vida. Ela me tornou uma pessoa melhor. Que maravilha. Então, assim, na realidade, a gente tem que entender que, às vezes, um problema é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade da gente evoluir também aqui nessa vida, né? Verdade. E, assim, através dela, eu consigo ajudar muitas famílias, né? Então, acho que Deus me mandou um propósito e eu sou muito agradecida. Tem momentos, né, que não são tudo flores, né? Tem momentos bem difíceis nas nossas vidas, mas, assim, só me ensinou muita coisa. Cada dia que passa só me ensina. Para você, assim, para falar para quem está nos assistindo, eu sempre gosto de ter essa interação, de passar informação, de ensinar as pessoas, dar dicas, porque às vezes muitas se encontram nessa situação e não sabem o que fazer, né? Ou nem identificaram ainda que pode um problema existir, né? Então, assim, o que seria que você poderia falar para as pessoas que estão percebendo que os filhos não têm um desenvolvimento legal? Que fazer? Qual o primeiro passo? Então, eu sempre oriento as famílias, né? A gente sempre fala assim, percebeu algum traço diferente, a criança não sorri, ou a criança chora muito,
né, procure um pediatra, converse com o seu pediatra para ele encaminhar para um neurologista para fazer todos os acompanhamentos, né, porque às vezes pode ser um atraso, mas pode ser alguma deficiência ou até mesmo um autismo, né, e falar para essas famílias: não desistam, que vocês só têm a aprender, é difícil, mas a gente aprende, a gente vai aprendendo a lidar a cada dia, isso só nos fortalece. Certeza. Kelly, você falou que vai ter um seminário, né, online. Conta pra gente aí, porque é muito interessante. Nós queremos participar, queremos fortalecer esse projeto e, de repente, transmitir aqui, né, no ELG Você, uma informação muito relevante para as pessoas. Então, a gente, pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, agora em setembro é o mês de luta, né, da pessoa com deficiência, e tem a Semana Estadual. E nisso a gente, do Conselho, a gente vai estar fazendo um web seminário para falar sobre os direitos, fortalecimento das famílias, que é muito importante no nosso cenário atual. E assim, a gente vai estar divulgando, a gente vai ter uma live também, né, para estar ajudando as instituições, né, que tem as famílias carentes. Então, assim, vai ser super legal, bastante informação. A gente quer transmitir via televisão para atingir mesmo a população que às vezes não tem acesso à internet, e ela vai saber o que ela fazer, aonde ela ir, quais são os direitos dela, através do nosso web seminário. Maravilha, viu, gente? Vamos ficar ligados no mês de setembro, né? Kelly, outra coisa, vocês têm algum veículo de comunicação, algum site, algum número que a gente possa passar para as pessoas, eles entrem em contato e saber mais, se informar mais? A gente tem a página da associação no Facebook, né, que é a Associação de Amigos do Autista do Estado de Mato Grosso. Tem o meu telefone, que a pessoa entra em contato diretamente comigo. Se me ligar e eu não atender, retorna. Eu retorno e respondo o WhatsApp. Eu prefiro que me liga para mim poder conversar mesmo e tirar todas as dúvidas, né? Pode passar. É o 659-9675-4196. E eu também tenho uma notícia boa, né? A gente tem um centro de atendimento em construção no bairro Santa Cruz 2, com parceria da Plaenge, né? Que é o Rogério. Agradecer ele imensamente. Parceria da Prefeitura de Cuiabá, que é super parceira, nos cedeu o terreno, a Secretaria Municipal de Educação. A gente também tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né, que a gente conseguiu vários atendimentos na rede do SUS para as famílias, psiquiatra, né? Então, assim, a gente está ampliando, né, e atender toda essa demanda que a gente tem no nosso estado. Olha que maravilha, olha que notícia boa, né? Saber que tem pessoas aí trabalhando muito para dar uma qualidade de vida melhor, para ajudar outras pessoas também, né? Com informação, com o trabalho propriamente dito, né, Kelly? Eu só quero te agradecer por você estar aqui hoje, compartilhando sua história e também o seu trabalho, que é fantástico. Parabéns. A gente que agradece por essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre o nosso trabalho, de ajudar as famílias que hoje estão assistindo, né, e poder ajudar um pouquinho a acalentar eles, para eles procurar a gente, para a gente poder estar auxiliando melhor eles. E logo, qualquer informação, sinta-se as portas abertas aqui do ELG Você, para nós estarmos aí transmitindo, reverberando coisas boas, ações boas, viu, Kelly? Muito obrigada, e quando tiver a inauguração do centro, com certeza vocês vão ser convidados para estar participando desse momento conosco, que vai ser um marco no nosso estado. Muito obrigada. E o ELG Você continua, nós vamos diretamente para o estúdio com uma entrevista assim fantástica. Fica aqui comigo, a gente já volta, é rapidinho, em instantes. Voltamos e na nossa segunda-feira sempre recebemos ele, que está aqui acrescentando na nossa vida, nos ensinando muito, Carlos Campelo. Sempre é um prazer. Igualmente. Né? Adoro nossas segundas-feiras, Carlos. Já tá virando bate-pronto, né? Mas olha, eu tenho certeza que todo mundo já tá lá esperando. Segunda-feira é dia de desenvolvimento pessoal. É verdade, é verdade. Carlos, eu quero iniciar dando aquela força pro pessoal que está aí fazendo a live, né?
que vão bater o seu recorde, os atletas. Conta mais um pouquinho pra gente, vamos reforçar o convite para todo mundo dar esse apoio e participar dessa live. Eu agradeço a oportunidade, agradeço esse momento. No dia 16 de agosto, vão ter uma live, serão 10 horas de live. Olha só, 10 horas de um evento que a gente está programando motivação o dia inteiro, onde 20 atletas vão buscar bater os seus recordes pessoais. Eles estão batalhando, treinando forte para isso, né? E em contrapartida, nós estamos mobilizados a ajudá-los. Né? Nós estamos aí contando com a parceria da Água Lebrinha, que ela incentiva com a corrida da Lebrinha na Chapada, né? Sim. E com o Grey Lemes da Iron Fitness, eles estão nos ajudando, patrocinando o evento, e também influenciadores aqui da região que estão nos ajudando, organizando tudo, e a gente está contando com a vaquinha, né? Tá no meu bio, na minha bio do Instagram, da Tênis e Sainha, da Marcela Nardez, Paulo Gil, Luiz Costa Viano, Correndo a Mil, tá tudo, fora Corre Tati, o Corra com Ruivo, nós estamos todos juntos para que isso aconteça, né? Você é o que está nos ajudando. Dando essa força, né? Óbvio. E a gente pede para as pessoas contribuam com o que for possível. Se não for possível condição financeira, compartilhe essa nossa chamada. É uma forma de ajudar e ajudar muito, né? A gente conseguir atingir mais pessoas por uma causa, assim, que realmente vai impactar na vida de muita gente. Sim, com certeza. Eles estão sem renda, vivem disso. Exato. Né? São atletas que vivem aí das corridas, né? Dos campeonatos que tem. E agora com tudo isso parado, imagina a situação que não se encontram. Exato. E olha, são atletas de elite do estado de Mato Grosso. Não é só de Cuiabá, tá? É do estado. Nós temos atletas do interior que estão participando vão participar dessa proposta. E estão assim, eu estou na expectativa, gente. Assim, só de imaginar eles batendo os próprios recordes, que já são fortes. Vai ser, assim, fantástico nós acompanharmos todo esse entretenimento. Então fica aí registrado, dia 16 de agosto, tem essa super live. Eu e o Carlos Campelo estamos convidando todos vocês para darem o seu apoio aí a esse evento, essa live, que vai dar uma motivação para todo mundo também, né, Carlos? E vamos ao nosso assunto, vamos dar continuidade no feedback. Exato. Né? A gente quer fazer uma síntesezinha do programa passado, falando da janela de Johari, né, do eu aberto, eu fechado, eu secreto, né? Isso. Que foi muito interessante. Muito bem. Tá lembrada, né? Ótimo. Eu tô em cima do lance. Mas você me falou algo interessante que nós agora vamos dar uma evoluída, né? Isso. Vamos dar um passo a mais. Isso. E vamos falar realmente de como dar feedback. Isso. Vamos lá. O feedback, como que eu posso chegar e passar um feedback para uma pessoa? Pode ser amigo, pode ser familiar, pode ser pai para filho, pode ser na empresa, onde for, tá? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu tenho que dar feedback no comportamento. É no comportamento da pessoa que eu posso dar feedback. E para dar esse feedback, eu tenho que ter fatos e dados. Quando que você fez isso? Que dia que você fez? O que você fez? Né? E o que eu senti em relação a isso? Entendi. Esse é o caminho ideal para dar um feedback. Tá? Fica mais concreto, né? Isso. Você sabe do que está falando. Exato. Eu não posso dar Eu não posso dar feedback, por exemplo, no ambiente, como eu tenho lá aqueles níveis neurológicos, no nível capacidade, né? Pois veja bem, vamos dizer que eu pegue uma pessoa que tem um pouco menos de educação, que fala, nós vai. Entendi. Por exemplo, a pessoa aprendeu aquilo ali. Se eu quiser me comunicar bem com aquela pessoa, eu vou usar um português robusto para falar com aquela pessoa, eu estou errado. Eu tenho que falar no idioma, na comunicação da pessoa. É mais um detalhe do feedback. Eu tenho que me comunicar com a forma de comunicar da pessoa, não com a minha.
Esse também é capacidade. De crenças e valores. Eu não posso dar feedback nas crenças. E, gente, isso é o que mais acontece. É notório que eu tenho uma crença, você tem outras, pessoas têm É muito pessoal, crenças. né? Como é que eu vou dar um feedback na crença da pessoa, se ela acredita naquilo? Vamos falar, religião não se discute, Pode, né? pode ser religião, pode ser que ela acredite piamente nas outras pessoas. Tem gente que acredita nas pessoas, até que prove ao contrário. Tem gente que acredita que a água é saúde, tem gente que acredita que refrigerante é saúde, tem gente que acredita com tudo. Eu não vou dar feedback em cima do que as pessoas acreditam. Feedback em cima de relações, eu não posso dar feedback em cima de relações, e porque entra muito no julgamento. Vou contar uma história dos filhos de um tio de consideração que eu tenho em Anápolis. Eles são de uma determinada igreja e eles começaram a se reunir com jovens que eles são chamados de darks. Então eles começaram a se vestir de preto, as meninas a usar maquiagem preta, a pintar as unhas com esmalte preto. Sim. Para quê? Para se comunicarem com os meninos da rua. Ou seja, eles entraram na comunicação com os meninos que estavam lá na rua. Para se aproximarem. Isso eu achei muito legal. Né? Agora, se eles fossem do jeito que eles são, eles fossem lá, eles já iam dar um feedback só do visual, um feedback negativo. Já se distancia mesmo. Na identidade de quem a pessoa é, ou na espiritualidade, como que a pessoa trata a forma que ela se relaciona com o meio ambiente. São maneiras que eu não posso dar feedback. E é o que mais acontece. Eu vou dar feedback naquilo que eu acredito que é certo. Sim. Não posso. Isso aí tudo vai do sucesso que você quer ter nas suas relações. Exato. Né? É você Exato. que tem que entender qual é o seu objetivo. Exatamente. Isso tem que ficar claro para as pessoas, né? Isso. Se eu quero que a pessoa melhore em alguma coisa, eu posso dar um feedback em cima do comportamento dela. Daquele comportamento, sempre lembrando, com fatos e dados. Quando que ela fez isso? Quando que ela falou aquilo? Né? Porque tem coisas que a gente pode falar, que até na filosofia que ensina a gente, que significa termo agendado no intelecto. Olha que legal essa expressão. Termo agendado no intelecto. Isso. Por exemplo, uma coisa fácil. O que é felicidade para você? Então, pessoal, muito felicidade para você pode ser totalmente diferente de felicidade para mim. Esse momento pode ser felicidade para mim. Estou Exato. aqui no programa, tendo um bate-papo que acrescenta muito na vida, estou super feliz. Isso. E tem gente que não tá nem prestando atenção nisso, tá? Acho que para ele tá perdendo tempo, né? Por exemplo, tem gente que é feliz em grupo, tem gente que é feliz sozinho, tem gente que é feliz viajando, tem gente que é feliz com dinheiro, tem gente que é feliz com família, tem gente que é feliz com bens materiais, tem gente que é feliz sem bens materiais. O que é felicidade? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é cuidado com o termo agendado no intelecto. Então, na hora de dar um feedback, eu tenho que saber exatamente usar quais as palavras, isso a programação linguística nos ensina bastante, quais as palavras que eu estou usando para a pessoa. E eu tenho que perguntar para a pessoa o que ela entende com aquilo ali. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e sobre a palavra era complacente. E a gente estava conversando, eu na minha cabeça entendia complacente uma coisa, ela entendia outra. E a nossa comunicação, e sabe quando a comunicação fluiu assim? Não, a comunicação fluiu. Funcionou a comunicação, só que ela estava entendendo uma coisa, tudo que eu falava fazia sentido para o que ela estava pensando na cabeça dela. E tudo que ela me falava fazia sentido para aquilo que eu estava pensando na cabeça dela. Né? E quando a gente finalizou, que a gente foi falar, não é nada disso não. Como assim? Não isso é muito nada, engraçado. Fica até engraçado. Aí, como assim? Peraí. O que é complacente pra você? Aí ela Volta explicou. tudo, Aí ela né? explicou. Aí que a gente entendeu. Olha, se a gente não chegasse nesse ponto de reforçar o final, eu ia sair achando uma coisa, tudo certo pra mim,
ela ia sair achando uma coisa, tudo certo para ela, mas nós íamos fazer coisas diferentes do que um estava pensando do outro. Com certeza. Isso deve ser algo que acontece muito. Muito, isso Porque as acontece. pessoas, às vezes, conversando, elas às vezes não questionam isso, não chegam nesse nível, né? Vai falando, tá fazendo sentido, o barco vai andando, né? Exatamente, isso acontece bastante. Aí a pessoa tava falando de uma coisa, outra de outra. Pra você ter uma ideia. Feedback nas crenças. Uma vez eu estava dando um treinamento no interior do estado, no Mato Grosso. E lá a gente estava na empresa passando por um processo de avaliação, né? E um determinado colega, ele levantou a mão e ele já falou assim, ó, 10 eu não dou para ninguém, só para Deus que é o único que é perfeito. Né? Então ele já foi um feedback já na crença dele. Sim. Então tá, aí como é que a gente agiu? Então ele tá conversando na linha de crença. Perfeito. Então deixa eu conversar com ele. Foi até bom ele ter feito isso, que serviu de exemplo para todos. Entendi. Né? Para a gente conversar nessa linha da crença dele. Vamos dizer o seguinte, nós vamos avaliar a pessoa pela assiduidade. Ela chega às 8 horas, ela sai meio-dia, ela chega às 14 horas e sai às 18. De segunda a sexta, o mês inteiro. Você vai lá olhar o ponto dela, tá perfeito. Quanto que você vai dar para ela? Aí ele foi pro campo da justificativa, que a gente vai falar também daqui a pouco. Foi da justificativa. Ah, mas ela chegou 8 horas, mas aí ela foi tomar café, ela foi pra internet. Não, ok. Ela pode ter feito isso, ela pode inclusive ter passado as 8 horas conversando sem ter produzido nada. Mas voltamos à pergunta inicial. Nós estamos avaliando a assiduidade. Ela chegou no horário? Ela saiu no horário? Não estamos avaliando produtividade. A produtividade é outro elemento. Outra pergunta. Nesta pergunta, a assiduidade, ela chegou? Chegou no horário, você confirma que ela chegou. Chegou no horário, a gente não está discutindo a produção. Eu me rendo, ele concordou, né? ele concordou. Ele continuava dizendo que não ia dar 10. Sério? Sério. Aí falei, beleza, você não vai dar 10. Aí, agora ao contrário, tá? Eu sou seu líder. Você chegou 8 horas, você saiu meio-dia, você chegou às 14, saiu às 18, o mês inteiro, e eu não dou 10 para você. Qual a chance de você... No próximo dia, no dia seguinte a eu não ter dado 10 para você chegar atrasado? Já que você não vai receber 10 cumprindo as normas, por que você vai cumprir? E ele te respondeu. Ele ficou parado pensando. Espera um pouquinho. Sim. Vocês estão curiosos, né? Eu também. Então espere um pouquinho que já o Carlos vai responder. A gente já volta logo após o comercial. Voltamos! E eu estou aqui toda curiosa para saber a resposta, né, Carlos? E aí vamos continuar o que ele disse quando você mudou totalmente o enfoque para o lado dele. Isso. Quando ele percebeu e viu, né, na pergunta que eu fiz para ele, que eu retornei a pergunta para ele, eu não ia responder para ele isso, né? Ele simplesmente concordou. Se for assiduidade e a pessoa cumpriu a assiduidade, então ela tem que receber 10. É isso que tem que ser o feedback. Tem que ser com fatos e dados, fazer a pessoa realmente refletir, se colocar pensar, no lugar, se né? colocar no lugar, exato. Isso é mágico, se colocar no lugar. Quando você quer fazer a pessoa ter uma reflexão diferente, quando a pessoa está ali muito firme no posição, só você mudar. Exatamente. Né? Como muda isso? Como as pessoas são, né? Bastante. Outra curiosidade que nós tivemos também era o seguinte, para dar o feedback, se for feedback positivo, nós fomentamos que seja dado aberto para todo mundo escutar, né? Com certeza. Se for feedback que é para construir, para a pessoa modificar um comportamento, a gente solicita que seja privado, particular. Lógico, para não constrangir, né, Exato. a pessoa. Só que acontece o seguinte, tem que ter lugar certo, momento certo. Como é que a gente vai fazer isso dentro de uma empresa? O que aconteceu dentro da empresa? Montaram-se lugares para dar feedback. Tinha a salinha do feedback. Olha que interessante, Pois que moderno. Pois é. Né? A empresa está muito na frente nas suas relações, né? A ideia foi boa, mas sabe o que Focando aconteceu? O quê?
Quando alguém já era chamado para a salinha... Senhor, todo mundo já ficava, olha... Gente, ficou um absurdo, todo mundo tinha medo da sala. Começou a sala do feedback. A sala do feedback. No cantinho do castigo já, né? Exato. Quando era chamado, todo mundo, meu Todo Deus, mundo, já tá indo para a sala Senhor. do feedback, meu Deus do céu. Aí as pessoas já começavam a chorar antes, Meu Deus. ficavam E podia ser algo ansiosas antes. positivo. Podia, e muitas vezes era. Aham. É porque o líder não tinha também toda essa autonomia de ficar falando para todo mundo, queria elogiar, né? Mas a sala ficou marcada como se fosse alguma coisa ruim, e feedback não é ruim. Eu falei isso também na semana passada. Geralmente, às vezes, nem sempre é uma crítica, é negativo. Muitas vezes pode ser construtivo também, assim, ó, né? Se eu pensar o seguinte, olha, nos meus pontos nos meus pontos que eu preciso de melhoria, ali está o meu desenvolvimento pessoal. Ali está, faz parte do meu autoconhecimento. Ali pode estar segredos que estão travando minha vida de eu dar uma reviravolta, de eu conquistar algumas coisas boas, de eu abrir os meus horizontes para ver outras oportunidades no mundo. Mas como que eu vou enxergar isso se eu não perceber, que nem você falou que tem essa autopercepção, ou uma pessoa chegar e falar para mim? Sim. Né? A questão é como falar. Como falar? Você falou assim algo que realmente todo mundo teria que observar para se relacionar, né? Às vezes você fala algo sem pensar ou de uma forma rude, sabe? Saiu. Tato. Saiu. E se você de repente falar de uma forma mais carinhosa ou com mais tato, usando palavras diferentes ou tom de voz diferente, né, Carlos? O tom de voz também é algo que muda tudo, né? A pessoa recebe mais facilmente e aquilo faz efeito. Com certeza. Você lembra de um programa anterior que nós falamos que do 100% da comunicação, 7% é a fala, os outros 93%, tom de voz, postura corporal, do rosto, tudo. Faz parte da comunicação. Uma vez falaram para mim, eu vou compartilhar isso com você, falaram para mim, você é apresentadora, você está ali na TV, né? Então saiba que 10% é o conteúdo do que você está falando. O resto é tudo o tom de voz, a forma como você está falando. Você tem atenção. Eu não sei se tudo é isso, porque para mim o conteúdo pesa muito mais. Mas assim, sempre me chamaram a atenção para isso. O seu tom de voz, a sua postura, a sua forma de gesticular até, entendeu? Que as pessoas, elas se conectam com outras reações que você tem. É perfeito. Ela arredondou do 7% para os 10%. Não é que o conteúdo seja menos importante, o conteúdo é super importante, que é o que vai segurar a pessoa na atenção. Mas a forma a forma da comunicação. Sim. A forma da comunicação. É como se de repente você começa vamos dizer que você é apresentadora, aí você tem um tique. Aí você fica assim. Daqui a pouco as pessoas não vão ficar mais prestando atenção no que você está falando, vão ficar prestando atenção no tique. No tique, né? Ou no tá. Tá. Fala alguma coisa? Tá. Sim. A gente mesmo na aula mesmo, a gente ficava lá marcando quantas vezes o professor falou tá. Você já fez isso? Eu já. Olha, a gente tem que observar às vezes algumas reações, né? Até para se corrigir, né? Exato. Tem que estar prestando atenção. E talvez, assim, por exemplo, a pessoa que tem um tique de falar o tá, ela não percebe. Não, isso é natural. E se alguém não chegar a falar, olha, professor, você tem falado muito tá. Você vê o tanto que é positivo isso? Sim. Porque a pessoa para observar e para pensar. Exato. Ela vai melhorar a comunicação dela, vai dar mais credibilidade. Uma outra coisa interessante na hora de saber dar o feedback nisso que você falou, que é ter o tato para falar, é o que a gente fala assim, ó, entre justificativa e argumento. Justificativa já entrou muito no campo da desculpa. Eu vou justificar. É como se eu estivesse dando uma desculpa para a pessoa. Aí eu vou falar assim, olha, fulano, você é uma pessoa boa, você produz, você é inteligente, você se veste bem, parará, mas... Aí já vem, né? Tudo que você falar depois do mas, assim, vai valer muito mais do que estava para antes. O que você acabou de falar, esquece, já perdeu tudo mais.
Né? Qual seria a melhor saída então, aí nesse caso? Substitui o mas pelo e. E você precisa melhorar este comportamento. Mas por qual motivo? Porque esse comportamento você fez em tal dia, em tal hora, com tal pessoa, repetiu novamente em tal dia, em tal hora, com tal pessoa, ou você falou isso para mim naquela conversa, eu fiquei muito chateado, eu não gostei, eu saí dali chateado, porque aí eu vou falar da minha emoção, do que eu senti em cima de um fato, e fica muito mais tranquilo, fica uma comunicação muito menos agressiva para na hora de a gente conversar no feedback, mesmo que seja um líder com um liderado. Como um E faz diferença aí, né? Um E e argumentos, não justificar é desculpa. O argumento é eu mostrar o dia, a hora e o momento que aconteceu aquilo. Então, justificativa e argumento. Justificativa é eu acho. Argumento, eu vou mostrar o fato. Vou dar consistência. Sempre você tem que ter embasamento. Sempre. Para você chegar e abordar uma pessoa. Sempre. Outra coisa que eu vejo algumas vezes dando feedback, tem 10 colaboradores, tem um que está fazendo alguma coisa errada, eu chamo os 10 e descasco todo mundo. Porque né? E normalmente é isso. Mas aí o que está acontecendo? Falta de habilidade do líder. Sim. Chega na pessoa, a melhor coisa que tem, chega na pessoa e tem uma conversa franca. Olha, esse teu comportamento não é um comportamento assertivo, não é um comportamento que eu gosto, que eu fico mal. Inclusive, eu me sinto até decepcionado, porque eu tenho muita esperança, eu tenho muita credibilidade em você, né? Falei o negativo com argumentos e potencializei o positivo logo, ou seja, para você amenizar a situação. Não é colocar panos quentes, mas é amenizar a situação. Nossa, mas essa parte aí de você generalizar, né, quando você vai falar de alguma pessoa, é algo que acontece muito. Sempre. O que você acha? Tipo assim, para não expor a pessoa, fica mais fácil você falar para todos do que para um só? É do tipo, vai servir para quem está fazendo errado e para os que estão pensando em fazer errado já vai servir. Entendi. Isso é uma liderança. Mas você acha que isso não funciona. Não funciona, você perde a equipe. Isso que eu ia te falar, os outros ficam desgostosos também, porque, poxa... Tá recebendo um feedback negativo sem argumentos, sem fatos. É desestimulante. Sim. Da mesma forma daquela pessoa que chegou no dia certo, no horário certo, não levou 10, ela vai desestimular. Eu vou chegar no horário para quê? Qual a finalidade? As pessoas precisam de incentivos, né? Exatamente. Outra questão também na parte da comunicação, Elga, nós temos pessoas que são pegando a PNL, elas são muito visuais. Outras são mais auditivas e outras são mais sinestésicas. As visuais, elas são mais rápidas, objetivas no pensamento. Pensam até, tentam falar na velocidade do pensamento, acabam comendo palavras, pensam que falou, mas não falou, tá? Essas pessoas, eu tenho que dar um feedback mais assertivo, preto no branco. Entendi. Tá? Falou sem muita delonga. O auditivo também tem que ser muito objetivo, tem que ter fatos e dados bem concretos, também tem que ser bem tranquilo, um tom de voz bem pausado, bem explicado, tá? Sim. Bem explicado. O visual, você já fala assim, falou e acabou, não precisa muito. O sinestésico, você precisa mais calor humano, mais amorzinho, querido, emoção, carinho. Tem que colocar mais tonalidade, mais sonoridade na fala. Aconchego. Mais aconchego, né? Por qual motivo isso? Daquela mesma forma da comunicação. A melhor comunicação é aquela que eu estou me comunicando na comunicação da pessoa que está recebendo. Se a pessoa é visual, é um tipo. Se a pessoa é sinestésica, é outro tipo. Se a pessoa é auditiva, é outro tipo de comunicação que eu tenho que ter. E eu, como líder, não me interessa se eu sou auditivo, sinestésico ou visual. Eu tenho que me posicionar na comunicação da pessoa. E você tem que estar atento a isso também, para ser um bom líder. Né? Exatamente. Eu tenho que praticar o autoconhecimento, tenho que conhecer ferramentas de desenvolvimento pessoal que a gente está compartilhando aqui toda segunda-feira. Ai, já está acabando, minha gente!
Já estou ali com o tempo estourado, né? E olha, e tem mais de feedback, né? Tem bastante coisa que a gente Você pode falar. Você falou pra mim, Elga, vamos passar umas 4 semanas falando de feedback, mas é algo muito importante, né, Sim. Carlos? Porque você dominar isso aí facilita tanto sua convivência com as pessoas, Isso. né? E você também se policia também, quando você vai aí querer. Às vezes a gente faz por bem, sabe? Na maioria das vezes. Eu acredito que seja por bem. Eu também acredito. Eu acredito na bondade do ser humano. Eu também. A maioria das vezes é por bem, mas é a forma como você fala. As pessoas realmente estão na defensiva e não recebem bem. Exato. Não é, a questão é, eu não tenho que falar na minha forma, eu tenho que falar na forma da outra pessoa. Isso já absorvi aqui. Carlos, olha, muito obrigada novamente e o feedback continua na próxima segunda-feira. E além disso, vamos falar do esfumato. Esfumato, é verdade. Eu fiquei também muito curiosa. Carlos, sempre é um prazer, né? Obrigada por estar aqui e iniciando, nos ajudando a iniciar a semana nesse clima que coloca todo mundo para frente, motivado. Isso mesmo. Bola para frente. Uma excelente semana para todos. E é nesse clima que Elga e você de hoje fica por aqui. Mas perdeu alguma coisa? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E mais uma novidade, estamos com o nosso canal no YouTube. Quer rever essa entrevista? Acesse lá, o endereço está aí na sua tela também. Aguardo vocês amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1.